Quando a gente é iniciado, a coisa básica que a gente aprende é passar pelo menos logo 7 dias ou 12 dias na natureza. E para a gente se adaptar com a temperatura do ambiente e se conectar com a própria natureza que há em nós. Então, as 4 estações, como eu disse, elas estão dentro de nós, mas o problema é que boa parte de nós não quer reconhecer isso do ponto de vista energético e emocional e consciencial. Ou seja, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente até compreende mentalmente, mas não permite acessar isso, que existe essas naturezas, né? Vento, frio, calor, né? Ou seja, primavera, inverno, verão, outono. E tem momentos que a gente fica mais agoniado, tem momentos que a gente fica mais tranquilos, né? E isso são momentos que a gente precisa olhar com carinho para respeitar esse nosso momento, porque às vezes, se a gente fica impaciente, a gente acha que não está evoluindo. A gente fala assim, poxa, mas a semana passada estava tão bem, agora eu estou desse jeito, nessa agonia medonha, e começa a se cobrar, já entra no julgamento, achando que deslizou na casca da banana e meteu a cara no chão e o sangue está descendo. Mas não tem a ver com isso. A evolução não tem a ver com isso. A evolução é a gente compreender, internalizar isso e olhar para esses momentos de agonia, de aflição, com amor também, com ternura, acolher o sofrimento, né? Porque a ideia que se tem de evolução ainda perdura uma falsa ideia de perfeição. Evoluir não é perfeição, né? É compreensão internalizada dentro do sistema. E aí você respeita todos os momentos sem julgar e sem criticar nenhum momento, porque eles fazem parte, né? Mas, por outro lado, também não há nenhum problema em a gente questionar, né? E errar. Mas a gente tem que ficar atento, porque nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. Esse é um ponto importante. E se a gente não conseguir se entender e se harmonizar conosco, isso será uma tragédia porque será um passo para a infelicidade, né? E então, como eu disse ontem, essa energia sexual é uma energia puramente espiritual, porque ela é uma energia que transforma o nosso desejo em realidade, que transforma o nosso sistema em um estado doentio para um estado de cura, né? E também pode transformar o nosso sistema em uma máquina demolidora de traumas, seja ele na esfera psíquica, emocional ou fisiológica, né? Mas como eu falei bastante hoje eu quero começar abrindo para vocês comentar, acrescentar ou fazer alguma pergunta sobre o que a gente conversou ontem, antes da gente dar continuidade. Caso alguém refletiu sobre alguma coisa, queria comentar, acrescentar, pode ficar à vontade. Ontem eu tinha uma pergunta, mas eu não consegui formular ela. É, Porque assim, é, porque acho que depende de tantos fatores, mas saber usar a energia sexual, eu tô falando não só a energia, mas o ato em si. Só que às vezes, professor, eu já passei por todas aquelas fases. E acho que até ainda passo por muitas. Mas é como identificar a pessoa que não é legal para você. Porque assim, às vezes a carência bate mesmo, né? Eu, por exemplo, eu já passei dessa fase porque eu entrei na menopausa. E a menopausa é um santo remédio para controlar a energia sexual. Eu estou falando da libido, da vontade, né? depende, mas vai lá, conclua. Pois é. Mas assim,
às vezes a gente está carente mesmo. A mulher em si carente de um abraço, carente de sexo, carente de beijar. Como identificar uma pessoa que não é legal para você? Porque, assim, quando se fala em sexo, como o senhor falou, são duas pessoas que estão ali trocando energia. Mas tem pessoas que não vale a pena, né? Que não vale nem um pouco a pena. Então, como identificar isso? Ou como tentar, ou como observar essa pessoa, para que não tenha esse desequilíbrio? É uma pergunta interessante que muitas pessoas realmente querem saber. Mas assim, eu sempre gosto de começar falando que o ponto principal é você conhecer os seus padrões mentais, né? Porque quando você não conhece os seus padrões mentais, você não se reconhece, você vai identificar um padrão no outro de forma inconsciente e será atraído, né, por aquilo. Mas eu não vou entrar nessa direção, porque quando nós estamos falando da terapia corporal, eu vou usar a técnica do Reich, né? Eu acho que fica mais didático, Judete, eu te responder do ponto de vista da terapia corporal que nós estamos falando, né? Se você conseguir compreender os 5 traços de caráter, você já vai ter uma base, um padrão de como esse sujeito funciona. Se você já tem uma base de como esse sujeito funciona, você já vai saber antecipadamente quais são os padrões que ele tem e se você estará disposta no futuro a aturar aquilo. Por quê? Porque quando você está nos primeiros encontros, tudo é flores, ninguém se revela de uma vez, né? No início, todo mundo é bonito, todo mundo é legal, todo mundo é isso e aquilo. E aí você cria uma expectativa e quando chega na hora lá, Capitão Nascimento aparece. Vai dar merda. Então, mas eu vou simplificar, Judete. Eu vou simplificar aqui, Judete. Ó, nós temos... Todo mundo está me ouvindo bem? Vocês estão? Sim, tranquilo. Tá. Sim, estou. Bom, não sei por que vocês gostam de ficar com a câmera desligada. É tão esquisito ficar olhando para a parede, sabe? É por isso que às vezes eu evito dar aula online por conta disso. Ó. Eu gosto mais do presencial, que é para olhar no rosto do sujeito, né? A Fernanda deu um flagrante na Fernanda agorinha. Ela tá aí porque ela tá comendo uma tigela de açaí. Eu tava comendo. Aí, mas assim, eu fico fazendo outras coisas. Eu fico comendo, às vezes fico deitada, dormindo, ouvindo. Então, Tá. Acho... Mas deixa eu dar então, assim, de maneira rápida, porque a gente tem outro conteúdo para trabalhar, né? Mas vejam só. O primeiro traço de caráter que o Reich fala é sobre o esquizoide. E como é que você vai identificar alguns padrões desse sujeito, do esquizoide, a partir do corpo? O traço de caráter tem a ver com o biotipo do corpo, o formato do corpo. Se você souber fazer a leitura do formato do corpo desse sujeito, você já tem uma boa leitura preliminar. E a partir daí você já sabe o que esperar. Mas eu não vou bater um raio-x geral aqui, porque não vai dar tempo e não é o objetivo aqui nesse momento, né? Mas eu vou dar logo as pistas dos 5 traços de caráter. O esquizoide é aquele que tem o corpo alongado. Vamos pegar um cenário aqui para vocês entenderem melhor, de forma mais dinâmica. Todo mundo aqui já assistiu Divertidamente? Tem um personagem lá, que agora eu não lembro do personagem, um personagem magro que usa uma blusa quadriculada, que tem um narigão, não sei qual é o nome dele. Ele é magro e alto. Dentro das emoções, das 5 emoções, tem um personagem lá que tem um olho grande, usa uma blusa quadriculada e ele é magro e alto. Tá. Segundo o Reich, esse tipo de corpo, quando a pessoa tem um corpo mais alongado, esse tipo é chamado de esquizoide.
O que que isso significa? Como que o Reich elaborou isso? Reich disse que a nossa formação do caráter, ela inicia na gestação e vai até os 6 anos. E essa formação é um mecanismo de defesa para que a gente possa lidar com a realidade. Então vejam só, Judete, vamos imaginar que você está lá no Tinder e encontra um camarada e ele bota só o perfil, mas se você nem quiser perder o tempo, tu fala para ele, tem como tu me mandar uma foto ou colocar uma foto você todo inteiro para me dar uma olhada em você e tal? E aí ele manda. E você percebe que o corpo dele ele é alto, mais ou menos assim igual eu, e magro. O que é que você vai saber? Na hora você já mata. Esse cara tem um tipo de personalidade ou caráter esquizoide. Qual é o principal sofrimento que o esquizoide tem? Ah, tá. Só para deixar claro. O esquizoide, essa personalidade, ela é formada na gravidez, Judete. Por exemplo, quando uma mãe... vamos imaginar que uma mulher é casada com um cara e tem um casamento muito estressado, né? O camarada, vamos dizer assim, ele gera muita tensão no casamento, muita briga, ele bebe, pá, pá, pá. Então, quando a mulher está grávida, ela sofre esse tipo de pressão, muita pressão, fica muito estressada, ela se contrai, ela começa a tensionar o corpo. Quando o corpo tensiona na gravidez, um pouco do sangue que está no útero, ele é irrigado para a cabeça, ele sai e o útero fica com falta de sangue. Boa noite, Nazaré, seja bem-vinda. Então, essa falta de sangue no útero, Judete, vai fazer com que o útero fique rígido. E quando o útero fica rígido, ele fica duro, o bebê no ventre da mãe começa a sentir um completo desconforto. E a única forma que ele tem para tentar se reconfortar novamente é ficando completamente quieto para mandar o sangue que está no corpo para a cabeça. Então, e ele fica bem quietinho ali para tentar se sentir confortável novamente, porque como o bebê é inconsciente, ele está ainda no ventre da mãe, ele não sabe o que está acontecendo lá fora, então ele acha que esse desconforto é por conta dele. É ele que não está sabendo lidar com aquela situação ali no útero. Veja que é um processo inconsciente, já está acontecendo. Então o fato dele se retrair e jogar sangue para a cabeça é justamente para poder gerar um conforto. E a partir daí, se ele fica por muito tempo com sangue na cabeça, ele vai nascer com um corpo esquizoide. Isso significa muita tensão na gravidez da mãe. E aí, quando essa criança nasce, qual é o sentimento que ele vai ter com prevalência? Ou seja, que tipo de sofrimento será maior nesse sujeito? Ele vai ter uma tendência a se sentir rejeitado. Esse é um ponto. Então, a partir daí, Judete, quando você olha para esse cara, você já sabe que se você não se comportar de acordo com o que ele espera, ele vai te cobrar. Aí a pergunta é, você está disposta a essas cobranças? A pagar por uma coisa que você não tem nada a ver? Esse é um grande lance. Esse é o ponto negativo. Por quê? Porque tem uma autoestima rebaixada. Se ele não se trabalhar, a autoestima vai ser rebaixada por conta desse sofrimento que foi causado na gestação da mãe. E ele poderá te cobrar em excesso, querendo uma atenção, porque se você não der a atenção que ele espera, ele vai ficar desconfortável. Então esse é um padrão negativo. Assim, estou resumindo, claro, né? Porque se for detalhar bem, a gente vai ficar aqui 2 horas só nesse ponto. Mas existe um recurso positivo, porque tudo tem uns polos, positivo e negativo. E qual é o recurso positivo de se relacionar com o esquizoide? Criatividade, bom uso da imaginação e são racionais. E o corpo é magro, esticado, alto. Então, só nessa pista que eu estou dando, você já vai... Por que eu estou me atraindo por esse tipo de pessoa a partir da leitura física? Será que não é porque eu também me sinto rejeitado e o meu inconsciente está se identificando com a carência desse sujeito? Dois carentes juntos, Judete, quando se funde, é uma explosão de ansiedade e insegurança.
Entende? Então isso é um padrão que o Reich descobriu na sessão. Então a partir daí você já começa a traçar um mapa. O oral. Lembra que eu falei para vocês que ia falar rapidamente, que senão não ia dar pra gente falar outras coisas, né? Só para responder só. Mas tu tá entendendo já, né, Judete? Dá pra tá entendendo, né? Então vamos imaginar que você olha para um outro personagem, começa a se relacionar com alguém no Tinder, conversa e tal, e vê a foto da pessoa só da cabeça. Você quer ver o corpo. No Divertidamente, existe uma personagem lá das emoções que é a tristeza. A tristeza tem um corpo arredondado. Segundo a teoria do Reich, as pessoas que têm o corpo arredondado, isso fazendo a leitura corporal, são tidos como traço de caráter oral. São aquelas pessoas que têm uma predisposição a descontar suas frustrações e carência na comida. Então, por isso que eu falei naquela hora, Judete, que depende. Quando você falou, eu entrei na menopausa, não tenho mais essa carência. Mas você transfere, você sublima a libido sexual e transfere para comida ou para compra. Entendeu? É uma carência. Porque essa energia libidinal, ela precisa da vazão. Então, vejam só, aí você, quando você vê o formato do corpo da pessoa, Judete, do homem, esse biotipo, você já sabe que ele vai se relacionar com você e qual é o eixo central do sofrimento psíquico desse sujeito? Se sentir abandonado. Se sentir rejeitado é uma coisa, se sentir abandonado é outra coisa. Consegue perceber a diferença? Uma coisa é você se relacionar com alguém e essa pessoa te rejeitar. Outra coisa é você se sentir, ou você nem conseguir quer dizer, se relacionar e a pessoa já te rejeitar, né? Outra coisa é você ter uma relação com alguém e ser abandonado. Mas e o lado positivo? O lado positivo dessas pessoas que têm o corpo, esse biotipo arredondado, é que são comunicativos, eles conseguem estabelecer conexão por meio da comunicação muito facilmente com outras pessoas e conseguem acolher outras pessoas muito facilmente. Então, eles têm essa capacidade de se comunicar e acessar outras pessoas. São tidos como pessoas mais cheinhas, né? E o biotipo masoquista, né? O biotipo masoquista é uma pessoa que tem o corpo mais quadrado. Lembra que eu estou dando um exemplo do Divertidamente só para vocês terem uma base. Lá no filme Divertidamente, uma das emoções que tem o corpo quadrado lá é a raiva. Já prestaram atenção? Ele tem um corpo assim um pouco quadrado? Aquela emoção, né? A raiva. Então veja, se você for se relacionar com esse tipo de pessoa, de vez em quando ele vai querer passar na sua cara que você está humilhando ele. Ah, você comprou isso pra mim, tá me humilhando agora, tá passando na cara. Ah, você fez isso. Ele sempre tem uma predisposição a se sentir humilhado. Mas aí, essa predisposição de se sentir humilhado é justamente um mecanismo de defesa para te humilhar, para te controlar. Entende? Aí a questão é, você já sabendo desse biotipo, será que eu tenho saco para aturar isso? Agora, o lado positivo são pessoas que têm uma alta capacidade de planejamento, de suportar coisas difíceis na vida, né, de enfrentar problemas, mas existe, passam por várias provações e tem essa capacidade de superar. Porém, estão amarrados em processos kármicos muito fortes e eles tendem a repetir processos, padrões. Sempre está preso a padrões repetitivos, repetitivos, repetitivos. E aí isso pode ser um problema para você, porque se esse cara tá repetindo o padrão, ele pode ter um vício, pode ser droga, pode ser sexo, pode ser bebida, pode ser jogos. E aí, se ele tá repetindo o padrão, quem você acha que vai ser a salvadora da história desse cara? Você. E você tem saco para aturar isso, para criar mais um filho, vamos dizer assim? Porque o comportamento é mais ou menos isso, né? De criar um filho, porque você vai ter que estar levando ao psicólogo, vai ter que estar dando conselho, vai ter que... E aí o papel vai ser de mãe, não vai ser mais de relacionamento, né? Então, são pessoas mais fortes, sim, mas o corpo é quadrado. Aí, o outro raio-x, o quarto caráter que o Reich falou, do biotipo, é o rígido. Pessoas rígidas está no auge do sofrimento se sentir traído ou trocado.
seja no trabalho, ou seja nas relações pessoais. Então, por exemplo, são pessoas mais possessivas, que você tem uma relação com ela, pode ser até de amizade, mas se ela vê que você passou uns 2 dias, tirou 2 fotos nas redes sociais com uma outra amiga, ela já acha que você está trocando ela. Já acha que você não é uma amiga fiel. E aí a pessoa começa a apontar o dedo para você. Entende? Então vamos imaginar que você começa a sair com um cara e o cara saiu contigo uma vez na semana e aí ele soube que você saiu 2, 3 vezes com uma amiga. Ele vai começar a te cobrar, vai começar a te polir, porque ele está te trocado, você está me colocando de canto, tá colocando as suas amigas como prioridade, está me colocando de canto. Ou seja, tá entendendo o que eu estou dizendo? Você só propor olhar pelo biotipo do físico, você já sabe os possíveis problemas que você vai enfrentar. E aí você já, opa, será que eu estou disposto a isso? Ou, mas tem que ficar atento também, porque se você está sendo atraído por esse biotipo físico, você tem que olhar para você. Será que eu não estou nessa condição também de carência? Me sentindo rejeitado, me sentindo trocado, me sentindo humilhado, entende? Por isso eu estou sendo atraído. E aí é um padrão. Por isso que eu falo que conhecer os nossos padrões mentais, os gatilhos, é de suma importância, porque uma vez que a gente se conhece, a gente consegue lidar com as nossas crises existenciais com mais amor. Mas se a gente não conhece, a gente vai atrair pessoas que estão na mesma condição ou similar carência de repetição de processos. Mas se você já compreende um pouco dessa dinâmica, a partir do biotipo, você já sabe que algumas coisas você já consegue traçar um minimapa. Mas o rígido também tem a sua qualidade. Que todos nós temos qualidades e fraquezas, pontos fortes, altos e baixos. Qual é o recurso que o rígido usa para te cativar? É uma pessoa ágil, que dá agilidade nas coisas, gosta de resolver as coisas rápido, é competitivo, é proativo, e isso te encanta. Mas aí, se você não tiver vigilante, você vai olhar só para os pontos positivos e vai ignorar o negativo. Entende? Então você tem que fazer uma mini leitura para ver, colocar na balança os pontos altos e os pontos baixos. E se você, na altura dessa vida, desse campeonato, está com paciência e com saco para aturar determinadas coisas. Entende? Gente, eu tô falando assim com a Judete porque foi ela que fez a pergunta, mas isso serve para todos nós, tá? Assim, porque ninguém que está aqui nesse plano é o perfeito, é o santo, é o bonzinho. Nós estamos aqui para aprender, né? Todos nós estamos num processo, isso que é o legal. Mas deixa eu terminar essa parte aqui para a gente continuar, mas se alguém quiser fazer pergunta, acrescentar, fique à vontade. Aí tem o psicopata. O quinto é o traço psicopata, né? Quem tem o traço psicopata, geralmente são aquelas pessoas, seja homem ou mulher, que tem um corpo como um triângulo. O ombro aqui é mais largo e a parte da cintura é mais afinada. A parte da cintura é mais fina do que o ombro. A Josilene já logo se acha graça, né, Josilene? Que é um tema que ela já conhece muito bem. O ombro é mais largo. Então, se você olha uma pessoa e ela tem um ombro largo e a cintura fina, você já sabe que o eixo central de prevalência de sofrimento dela e do outro, que ela vai projetar no outro, é a manipulação. Ela vai te manipular de uma forma, mas no fundo ela vai dar uma volta toda para se sair como vítima ainda. Como se ela tivesse fazendo tudo para te ajudar, mas no fundo é para te prejudicar. A grande arma é essa manipulação. Ele tem um recurso positivo, ele sabe negociar, sabe liderar, sabe se articular, são pessoas completamente articuladas. E a princípio você se apaixona, poxa, um cara, uma mulher que é articulada, sabe conversar, tem um espírito de liderança, mas tem que ficar vigilante, tem que olhar os jogos mentais, porque essa pessoa pode te manipular e você não perceber. Porque ele não vai te manipular te maltratando, gritando contigo, Não, ele vai usar argumentos. A Gislene acha graça que ela sabe, né? Ele vai te levar na lábia, entendeu? Bonita e perfeita. Então, Aí depois ele dá punição. hã? Aí depois ele dá punição. Aí depois vem a punição.
E o psicopata lá no Divertidamente é a alegria. Aí você fala, a alegria é. Se você prestar atenção, a alegria sempre quer se sobressair sobre todas as outras emoções. Ela quer controlar todo mundo. Com aquela cara bonitinha dela, com aquele cabelinho azul, com aquele olhos azul, ilude todo mundo, aquela conversa bonita, ela sempre está manipulando. Ela é tão manipuladora que manipula até a tristeza. Até a tristeza, ela, que está numa depressão profunda, ela tem a capacidade de chegar lá, abraça a tristeza, acolhe a tristeza e coloca a tristeza no colo e a tristeza se sente querida e para de chorar e continua o trabalho dela. Entende? Então, por isso que a gente aprende que não existe emoção boa ou ruim. A gente usa o termo emoções negativas para se referir a questões traumáticas, porque no Ocidente a gente tem essa dificuldade de entender que emoções são apenas emoções, né? A gente está envolvido nessa dualidade. Para compreender certas coisas, tem que explicar didaticamente por meio do negativo, positivo, certo e errado, mas não tem isso, certo e errado, negativo e positivo, né? É assim como não tem notícias boas e ruins. Isso depende muito de como eu vou receber essa notícia, né? De como eu interpreto. Tudo bem, crianças? Tem aqui algum comentário? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu não sei por que a Ironildo ficou sorrindo da alegria. Ela é tão legal. Eu me identifiquei com a manipuladora alegre. Foi! Não, a alegria, você vê que ela tem um alto. Ela é tão alegre, ela é tão fantástica, que os outros não conseguem perceber aquela força que ela tem, sabe? É no sorriso, é na brincadeira, é no trejeito. E ela vai levando, passando a perna em todo mundo. Porque tem uma força muito grande, né? Tem uma força muito poderosa. Então, todos nós temos uma força muito grande dentro de nós, porque nós temos a personalidade do nosso orixá, do nosso anjo da guarda. Nós temos uma personalidade divina. Que quando a gente ativa ela, ninguém pode nos deter, né? E essa mesma força que às vezes a gente usa para se maltratar, para se auto-sabotar, é justamente essa mesma energia que a gente vai usar para se impulsionar.